Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Olha só, gurizada, eu vou tentar fazer vídeos pós-jogo, tá? Pós-jogo, pra tentar conversar com vocês, sem muita edição, sem muita frescura, só pra bater aquele papo mais próximo mesmo. Normalmente não gosto de gravar logo depois que o jogo acaba, porque eu tô no último dos meus nervos, mas eu vou tentar fazer isso porque vão ser vários jogos, então vai demandar uma edição, eu não vou conseguir ter braço pra fazer a edição, então eu vou preferir realmente conversar com vocês logo depois do jogo, porque, né, nos últimos jogos eu nem consegui postar um pós-jogo se não for dessa forma aqui, algo mais rápido, algo mais, uma troca de ideia mesmo aqui entre a gente, sem muita edição, sem muita frescura. Cara, mais um empate no Brasileirão e a gente, obviamente, fica puto porque merecíamos mais, né? A gente pode pontuar aí os jogos contra o Ceará, fomos com o time reserva, foi horrível o jogo. Contra o Corinthians a gente foi muito, muito bem. Achei que foi um dos melhores jogos do Grêmio. Tivemos a oportunidade de fazer gol de pênalti e desperdiçamos. Contra o Flamengo, mais um jogo muito bom do Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo o Renato fez algumas mexidas ali que pra mim foram inadmissíveis. Por exemplo, tirar o Jean-Pierre, que talvez estava fazendo uma das melhores partidas nesse pós-pandemia, para colocar o Thiago Neves, que não deu muito resultado. Acabamos tomando um pênalti infantil e sofremos um empate. Agora contra o Vasco, acho que o Grêmio jogou bem no primeiro tempo, o segundo tempo foi bem ruim, mas confesso também que fiquei entre o jogo do Grêmio e entre a final da Champions League, que estava um jogo muito bom lá do outro lado também. Mas algumas coisas a gente precisa observar. Mais um jogo em que o Grêmio fica tocando e não é o objetivo. Eu não lembro de um chute a gol do Grêmio no segundo tempo. Isso preocupa demais, demais, demais. Vejo o pessoal falando nas redes sociais que é inadmissível, né, tirar o JP para colocar o Thiago Neves, mais uma vez o Tassiano jogando, né, tá tendo bastante oportunidade o Tassiano, e eu também questiono bastante isso, né, nos últimos, 5 jogos, acho que o Tassiano entrou, fez um gol contra o Ceará, né, um golzinho ali que deu um pouquinho mais de credibilidade para ele, acredito eu, né, porque eu não consigo ver nada de acréscimo no time do Grêmio com o Tassiano em campo. Mas Renato deve ter alguma justificativa para isso, gostaria muito de saber o porquê. Sobre o Thiago Neves, para mim é muito claro, assim, eu disse que eu daria mais 3 jogos com o do Thiago Neves com uma minutagem considerável no jogo, né. Hoje ele entrou aos 19 minutos do segundo tempo, no jogo passado que não era para ter entrado, para mim o jogo passado ele não era para ter entrado se fosse para se tirar o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre para mim era um dos melhores da partida no jogo contra o Flamengo, mas entrou, acho que faltando ali 25 minutos para acabar, enfim, eu vou dar mais um jogo pro Thiago Neves, tá? Mais um jogo pro Thiago Neves, por todo aquele contexto de 5 meses sem jogar, estava voltando de lesão, ainda tá muito sem ritmo de jogo, realmente precisa de minutagem para conseguir voltar a ter ritmo de jogo, mas confesso que já está me batendo uma decepçãozinha em relação ao Thiago ali, porque não contribui em nada, pelo menos não contribuiu em nada em todos os jogos que entrou. Mas gostaria de ver um tempo inteiro do Thiago Neves para conseguir fazer uma análise mais profunda disso. Eu torço para que dê certo, mas não está dando. É óbvio que a gente fica irritado por empatar 4 jogos seguidos. É óbvio que a gente fica irritado. E a gente fica mais irritado ainda ao ver o Renato na coletiva. Mas a gente tá aí há 15 jogos invictos. Tá ruim? Se olhar por esse contexto de 15 jogos invictos, obviamente não vai estar ruim. Mas vamos pegar pelo contexto de jogo a jogo. Os últimos 4 a gente empatou. Jogando bem contra o Corinthians, tendo chance de matar jogo, tendo pênalti a favor e não matamos. Jogando bem contra o Flamengo e mais um empate hoje. Jogamos bem contra o Vasco no primeiro tempo, fora de casa, né, com intensidade, com troca de bola, mas faltando objetividade. Eu acho que o jogo contra o Ceará a gente não jogou bem, empatamos, até foi um ponto conquistado até, tá? Pelo jeito que a gente jogou, óbvio, estávamos com o time totalmente desentrosado, era o time reserva, totalmente alternativo e desentrosado. Esses foram os últimos 4 empates, 4 jogos do Grêmio. Para um time do Grêmio, a gente espera, óbvio, mais. Óbvio que a gente espera mais. Então eu entendo a irritação de todo mundo, mas eu estaria mais preocupada se eu estivesse vendo uma zaga vazada ou sei lá, se a gente não estivesse jogando bem, se fosse uma maçaroca em campo. Não é. Não é. O time do Grêmio joga bem. Cara, o primeiro tempo do Grêmio é sempre muito bom. O Grêmio joga bem, o Grêmio toca a bola, o Grêmio envolve o adversário, o Grêmio é intenso. Falta objetividade, falta chutar gol. E eu brincava hoje no Twitter que eu jogo Futebol Manager, né? Quando o time começa a dar o taca-taca lá e não é objetivo, eu coloco lá na opção rematar sempre que possível, sabe? Vamos chutar gol. Cara, no jogo de hoje eu lembro de 2 chutes do Alisson e 2 chutes do Lucas Silva.
que não tem essa função, apesar de ter uma característica importante de chutar de fora. Foram chutes longe, mas foram chutes, entendeu? O Grêmio não está sendo objetivo, o Grêmio está criando, falta a objetividade, e ainda vai faltar mais quando a gente perde o Diego Souza, e a gente vai perder o Diego Souza por alguns jogos aí, né? O Diego Souza que é o nosso artilheiro, que infelizmente perdeu o pênalti contra o Corinthians, mas é o cara que a gente conseguia tirar o coelho da cartola para fazer gol, né? E isso me preocupa, essa falta de objetividade me preocupa. Outra coisa que me irrita muito é ver outros jogos do Brasileirão e ver que, cara, não tem nenhum bicho-papão nesse campeonato, né? Olha o Flamengo aí, o Flamengo está derrapando consideravelmente nesse campeonato, né? O Galo, que começou com a sensação ali e tal, fez bons jogos no início, derrapou pro Inter ontem, foi um jogo horroroso no Beira-Rio, sabe? O Inter, líder do Brasileirão, perdeu quantos grenais na volta da pandemia? Sabe, não tem nenhum bicho-papão e irrita demais a gente tá perdendo ponto, assim, adoidado. Em jogos que a gente é melhor, em jogos com confronto direto, como por exemplo Flamengo e o Vasco, que agora tá em cima da tabela, que eu acho que também ninguém esperava isso do Vasco nesse início de campeonato, está lá em cima da tabela e a gente tá perdendo ponto, entendeu? É isso que irrita demais, porque o time não joga mal, o time não joga mal. E outra, as 5 substituições acabam, cara, é complicado, mas acaba escancarando a falta de grupo no Grêmio. Porque um exemplo simples disso é o Tassiano entrar em todos os jogos e não resolver, e não ajudar, não ser útil em quase nenhum deles. É triste, assim, eu fico, obviamente, que nem vocês, eu fico putaça de mais um empate. Cara, óbvio que irrita, mas não sou também extremista de fora Renato, tá tudo errado, não é bem assim também. Tá? Essa é a minha visão, gurizada. Gostaria de saber o que vocês pensam. Coloquem aqui nos comentários. Agora vamos para 2 decisões do Campeonato Gaúcho. E eu, minimamente, a única coisa que eu espero do Grêmio nessa decisão é que vença os 2 jogos. Não tem outra alternativa que não ser vencer os 2 jogos e levar esse título. E digo por quê. Olha quanto tempo o Caxias tá aí sem jogar. Tá treinando, tá pensando só nesse jogo, tá. Mas falta de ritmo de jogo. A Fuzel vai fazer diferença, sem dúvida alguma. E é isso que eu espero. 2 vitórias pro Grêmio nos próximos 2 jogos para retomar o Brasileirão depois com força total, né? Força total, porque é difícil. Essas rateadas, esses 4 empates, esse monte de ponto perdido irritam demais a cabecinha do torcedor. Enfim, gurizada, só reforçando então, pós-jogo vai ser um videozinho mais objetivo, sem muita edição mesmo, poucos cortes aqui, sem muito frufru, e vamos deixar as edições para vídeos mais cascudos, para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para fazer, senão dificilmente eu vou conseguir fazer pós-jogo com vocês aqui, tá? E eu gosto de trocar essa ideia. Vou tentar me acalmar um pouquinho depois dos jogos, porque eu fico bufando, tá? Não esquece de se inscrever no canal, que é sempre muito importante. Ativa o sininho, faz parte do grupo do Telegram. Beijo.